agora, uma bela iniciativa também vem lá do Mato Grosso. O Centro de Ressocialização de Cuiabá conta com uma ala destinada exclusivamente à população LGBT. A ala Arco-Íris, apoiada pelo Poder Judiciário do Estado, garante mais dignidade para quem busca ressocialização. Duda se arruma para mais um dia de trabalho fora do presídio, onde está presa há 6 anos por tráfico de drogas. E apesar de desejar sair um dia daqui, se sente acolhida e respeitada na unidade. Para mim, aqui é uma maravilha. Tem os quartos, cada um tem sua cama e nós convivemos como uma família. Eu sou quem eu sou, respeitada, respeito meus amigos me respeitam também. Dinho, há 3 anos aqui, também por tráfico de drogas, é responsável pela limpeza e conservação da biblioteca. E também só tem elogios ao local, onde ainda vai permanecer por um tempo. A gestão está sendo mais humanizada, né? Ela trabalha muito na humanização dos reeducando, com cursos, com trabalhos internos, trabalhos de extramuro. Eles e mais 20 recuperandos, entre transexuais, gays e travestis, cumprem pena na ala Arco-Íris do Centro de Ressocialização de Cuiabá. O espaço, destinado à população LGBT, foi criado com o objetivo de garantir a ressocialização e a integridade física de quem tem essa condição social. E a iniciativa recebe o apoio do Judiciário de Mato Grosso. Antes, quando havia a prisão de uma pessoa homossexual, eram colocadas nas alas comuns. Essas pessoas passavam por sevícias, violências, sob qualquer outros tipos de situações que constrangia psicologicamente e fisicamente também. Diante disso, foi necessário dar uma proteção para garantir o respeito e a dignidade desse público. Muitas das vezes são recriminados, tem um certo preconceito, porém aqui não existe esse preconceito. São tratados como seres humanos mesmo e com os vestimentos que eles querem utilizar mesmo, porque às vezes querem passar uma maquiagem, querem fazer um cabelo. Por 3 anos, Sandro também viveu aqui na ala Arco-Íris. Hoje é livre e agradecido ao projeto. Para mim foi muito positivo, mesmo sendo réu primário, ter uma ala LGBT que acolha essas necessidades específicas do grupo é muito positivo, a dignidade, a questão de vestuário, nome social. Bom, e para repercutir essa reportagem que acompanhamos agora, o meu convidado de hoje é Ivan Moraes. Muito obrigada pela participação. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, eu que agradeço. Bom, nós acompanhamos na reportagem o projeto de Mato Grosso, Arco-Íris, que garante essa dignidade a essa população LGBT, que é garantida pela Constituição Federal, nós sabemos, mas a população tem outros desafios aí para enfrentar, muitos, no sistema carcerário. São muitos desafios. Esse, retratado na reportagem, era um dos maiores para a população LGBT. Bom, se nós já analisamos e observamos que aqui nas ruas essa população já sofre um preconceito, uma discriminação, imagine como é na prisão, em que as regras jurídicas são relativizadas, são menores, prevalecendo a lei do mais forte muitas vezes. Antigamente, inclusive, nós tínhamos a população LGBT, os homossexuais, em situações de imensa degradação nas prisões, como, por exemplo, tinham que se prostituir para conseguir um certo respeito, ou até mesmo conseguir, entre aspas, ser mulher de alguém que fosse mais forte dentro da prisão, causando uma imensa degradação dos seus valores como cidadão e pessoa humana. Degradação também, eu vou pegar o gancho, nós vemos, é uma realidade em vários presídios do país. Quais são os desafios, o que a gente precisa fazer para mudar esse quadro que envolve a superlotação, violação de direitos humanos? A gente tem aqui um rol de violações. Saindo um pouquinho agora da população LGBT e passando para um aspecto geral, temos que entender o seguinte: quando falamos de superpopulação, eu sempre coloco o exemplo, meus alunos, para as pessoas que me ouvem, do seguinte: imagina uma mãe tendo que cuidar de 15 filhos numa casa, como era antigamente, há toda uma dinâmica, uma dificuldade na organização do dia a dia. Mesma coisa no sistema carcerário do país. Temos uma superlotação, temos uma falta de políticas públicas voltadas para esse setor, um desânimo político em cuidar desse setor, que acaba causando muitos problemas, como, por exemplo, o índice de reincidência. No Brasil, dados do CNJ de 2013 asseveram que mais de 50% da população carcerária volta a cometer crimes. Então,
Então, isso é um problema que precisa ser combatido. Os dados estão aí do CNJ que demonstram estatisticamente essa situação que precisa ser analisada com cuidado. Por exemplo, na Noruega, que é um país onde tem um menor índice de reincidência, nós chegamos a apenas 20% de reincidência. Quando você fala combater, né? Combater como? Com a ressocialização? Oferecendo atividades, trabalho dentro da penitenciária? Essa é uma das principais perguntas na criminologia de políticas criminais que todo mundo tenta responder. Logicamente que o desafio nunca é unidimensional, e sim um desafio que retrata diversas disciplinas e pensamentos. Inclusive, a corrente abolicionista do direito penal, da criminologia, aponta que nem sequer precisaria de pena para que pudesse ressocializar e curar aquele indivíduo. Alguns entendem cura, outros entendem ressocializar mesmo. Então, nós precisamos entender e enfrentar o problema. Como esse enfrentamento deve ser feito? Nós temos que montar estratégias e ter uma política criminal voltada a isso. Como exemplo, cito um projeto bastante conhecido chamado APAC, que é um processo de ressocialização, que tende a trazer um indivíduo que é apenado, que está sendo reeducado, de volta ao convívio da sociedade, mas não através de um ensinamento meramente passivo, mas sim ativo. Cito também como exemplo a mãe que quer punir um filho que cometeu um problema, cometeu ali uma questão dentro de casa. Ela não só coloca no cantinho da reflexão, mas logo depois o ensinamento que os psicólogos dão é o seguinte: explicar para a criança por que ela errou e como que ela faz para não entrar novamente naquele erro. Então, não é apenas punir, não é apenas segregar. Nós temos que ter medidas que possam enfrentar o problema com aspectos não apenas jurídicos penalizadores, mas sim psicológicos, mas sim aspectos antropológicos e aspectos, inclusive, de uma cultura familiar mais próximos e espirituais, inclusive. Vivemos hoje uma espécie de política do encarceramento, né? É bom explicar para a sociedade, eu gostaria que o senhor ressaltasse isso, que é mais barato manter o preso com essa política de ressocialização e é importante também para a sociedade porque esse preso vai voltar. Esse método desenvolvido desde 2009, chamado APAC, foi feito também, colhidos dados em relação a ele sobre o preço, quanto que custa segregar, apenas segregar e manter ali o preso com a comida e todo o aparato que fornece o sistema carcerário tradicional e comum, e a questão de um projeto mais ativo de ressocialização, colocando o preso inclusive para trabalhar, o preso para ter condições de vida muito mais ativas. Entendeu-se que o preço é menos da metade para um projeto de ressocialização efetivo do que para um projeto simplesmente de encarceramento. Isso demonstra, novamente, com dados que a política criminal tem que ser revista no Brasil. Inclusive, o ministro Sérgio Moro, aqui no final de 2019, lançou uma linha de financiamento de 20 milhões para políticas de projetos de oficinas de trabalho nas prisões, normalmente visando a diminuir esse índice de reincidência. Até porque nós sabemos, a pessoa que depois é segregada, ela vai voltar para a sociedade, precisa estar novamente reeducada ou que não cometa aquele novo delito. Só para contextualizar, a APAC, doutor Ivan falou aqui, é um modelo pioneiro que começou em Minas Gerais e aquela política de uma prisão que não tem o aspecto de prisão, parece que não tem nem cadeado no portão, né? Perfeito. Logicamente, não podemos ser idealistas ao ponto de imaginar que todo preso tem condições de estar ali, mas é um projeto pioneiro que tende à ressocialização. Doutor Ivan, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Uma boa tarde. Boa tarde, eu agradeço.